Muito bom dia, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Thiago Souza e você está comigo na jornada de oração. Esse aqui é o nosso tempo devocional, que você já conhece, que você já tem participado. Todos os dias, a partir das 6 da manhã, a gente disponibiliza aqui um vídeo como esse no nosso canal do YouTube da ADVEC Guimarães. É muito importante pra gente que você se inscreva aqui no nosso canal, curta, comenta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas juntamente conosco. Eu peço a sua gentileza, manda lá no grupo do WhatsApp, manda no grupo do trabalho, que outras pessoas vão ser alcançadas através da palavra de Deus. Nessa semana nós estamos falando sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Semana passada falamos sobre Efésios e nessa semana estamos extraindo aqui algumas lições, alguns aprendizados a respeito daquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. E hoje não vai ser diferente, eu quero falar sobre um contraponto muito interessante. O melhor versus o necessário. O dilema que Paulo resolveu. Morrer ou viver? O que é melhor? Então, abra sua Bíblia aí, no capítulo 1 da carta aos Filipenses, no versículo 21, melhor dizendo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Olha que texto interessante da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei. Então o que devo escolher? Mas de ambos os lados estou em aperto, porque tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Aqui o apóstolo Paulo ele resolve um dilema muito interessante. Ele começa dizendo, um texto extremamente conhecido dentro do cristianismo, quando ele vai dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho. E Paulo escreve isso, o contexto que Paulo está inserido, eu já falei aqui em outros vídeos, Paulo estava preso, ele era um prisioneiro de Roma. Essa carta é uma das cartas da prisão, que Paulo escreve enquanto está preso. E essa prisão, onde Paulo ficou em Roma, era um lugar altamente desagradável, um lugar altamente indesejado. E é por isso que ele fala isso. Para mim, viver é Cristo. Se existe algum gozo, alguma satisfação em viver, essa satisfação está em Cristo e não na vida em si. E morrer, para mim, é ganho, é proveito. Se o Senhor quiser me levar hoje para a eternidade, é maravilhoso. No contexto que Paulo está inserido, é isso que ele está transmitindo. Ele está transmitindo para a igreja o ensinamento de que na vida não há nenhuma satisfação maior do que estar em Cristo. E aí alguém pode até contrapor e dizer, não, mas ele está dizendo isso porque o contexto que ele está inserido é um contexto altamente ruim, indesejado, negativo. Afinal de contas, ele está preso. E aí, para alguém preso, não tem muito o que desfrutar da vida. Mas a gente precisa entender que Paulo está escrevendo isso para pessoas que estão livres, para pessoas que estão vivendo e desfrutando da liberdade. E o ensinamento que ele quer passar para a nossa vida hoje é exatamente esse. Nem satisfações, nem conquistas materiais, nem conquistas familiares, nem saúde física, nem bens ou qualquer outra coisa pode se comparar com a bênção de viver em Cristo. Ele está dizendo, para mim, o viver, a minha vida, o desfrute, a alegria da vida está em Cristo. E morrer, para mim, é ganho. Porque se eu morrer, eu estarei mais próximo ainda de Cristo. Ele continua dizendo, mas se viver na carne me der fruto da minha obra, eu não sei. Então eu não sei o que eu devo escolher. Porque se para mim o morrer é ganho e estar em Cristo é ganho, viver na carne e me der frutos das minhas obras, eu não sei o que eu devo escolher. Se eu devo desejar a morte ou se eu devo desejar a vida. E aí muitas vezes nós entramos também nesse contraponto. Não de morrer ou viver, mas de julgar o que é o melhor e o que é o necessário. Nem sempre o melhor está inserido no campo daquilo que é necessário. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos prezar, valorizar e decidir pelo que é necessário, ainda que nós não consideremos ser o melhor a fazer, a melhor decisão a tomar.
Por exemplo, amanhã, né, pela manhã, vou já empurrar para o próximo dia. Hoje você já viveu essa experiência, mas eu vou colocar amanhã. Amanhã você precisa acordar cedo, levantar, se arrumar, mesmo se tiver com sono, mesmo se você não tiver dormido tão bem, porque você tem uma agenda, um compromisso de trabalho. Você tem um acordo de trabalho que faz com que você se levante pela manhã, saia da sua cama, no frio, no calor, na chuva, no sol, e vá para o trabalho. O que é isso? Isso é cumprir aquilo que é necessário. Aos olhos naturais, olhando de forma automática, pode não ser o melhor, né? Poxa, para mim seria melhor continuar dormindo. Para mim seria melhor se eu acordasse 30 minutos mais tarde, 1 hora mais tarde. Para mim seria melhor se eu pudesse ter um dia de folga hoje. Eu considero isso melhor, mas o necessário é levantar e ir trabalhar. Então, em coisas simples ou em coisas complexas, nós precisamos olhar diante daquilo que Deus espera de nós, para o melhor versus o necessário. E ele está dizendo, de ambos os lados eu estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Então Paulo considera melhor para a sua vida pessoal, para a sua vida individual, ele considera melhor estar com Cristo, partir e estar com Cristo. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, o mesmo Paulo, a mesma pessoa, o mesmo escritor, está dizendo que considera ser melhor estar com Cristo e ir morar com Cristo e considera necessário ficar na carne para cuidar da igreja de Deus, do povo de Deus, por amor ao povo, por amor a vós. Então, é nesse ponto que eu gostaria de meditar e tocar nesse assunto com você. Quantas vezes nós estamos calculando, meditando, pensando, conjecturando, considerando entre o que é melhor e o necessário, e nem sempre temos tomado a melhor decisão, nem sempre temos escolhido pelo que é certo. Então, que esse texto possa abrir os seus olhos, que essa meditação dessa manhã possa abrir os seus olhos, de que existem coisas necessárias. Por exemplo, manter uma vida de oração. Talvez vai ter dia que você vai considerar que seria melhor assistir um filme, dormir mais cedo, sei lá, sair para passear, mas manter uma vida de oração é necessário. Estudar a palavra de Deus, talvez você considere em algum momento melhor ficar rolando o feed da rede social, né? Ou conversando com alguém, ou sei lá, fazendo qualquer outra coisa, mas ler a palavra, meditar na palavra é necessário. E aí a gente fica sempre nesse contraponto do que a nossa carne, a nossa vida considera melhor e do que a nossa mente, o nosso espírito julga ser necessário. Que nós possamos então, assim como o apóstolo Paulo, entender que acima das nossas vontades existe um plano que é necessário ser cumprido. Existe um projeto de Deus que nós estamos inseridos e que é necessário que em vários momentos nós abramos mão, né, de coisas que aparentemente parecem ser melhor para que o plano de Deus seja concretizado. E aí ele vai confirmar no texto, na sequência, e tendo esta confiança, eu sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Então, ele não está tomando a decisão de cumprir aquilo que é necessário apenas por obrigação, mas em confiança, em gozo, em fé, em obediência à palavra de Deus. Que nós possamos, então, reproduzir esse mesmo princípio do apóstolo Paulo nas nossas vidas e escolher sempre por aquilo que Deus quer que nós façamos, ainda que não julguemos ser o melhor para a nossa vida. Eu espero que essa meditação rápida, né, na palavra de Deus tenha abençoado o seu dia. E diante disso eu quero orar junto com você. Que nessa oração você possa colocar diante de Deus o que você julga ser melhor, o que você deseja para a sua vida. Sucesso, conforto, conquistas, o que você julga melhor. Coloque isso diante de Deus e peça para Deus, Senhor, mas o que é necessário? O que de fato o Senhor quer para mim? Então vamos orar, coloque isso aí diante do Senhor, viu? Coloque essas questões diante de Deus e eu tenho certeza que Deus vai direcionar a sua vida naquilo que é necessário e naquilo que, segundo Deus, é melhor para você. Vamos orar? Feche seus olhos aí se você pode, vamos falar com o nosso Deus. Pai, mais uma vez, nessa manhã nós estamos na Tua presença e eu quero adorar e glorificar o Teu nome, que é santo, que é justo, que é poderoso, que é eterno. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Obrigado, meu Senhor, pelas Tuas sagradas escrituras que têm direcionado a nossa vida. É verdade, Senhor, que
Em tantas e tantas ocasiões nós temos considerado a respeito das coisas que para nós aparentemente são melhores, versus aquilo que de fato é necessário. Senhor, e que o Senhor possa nos levar a esse nível de maturidade, de escolhermos segundo a tua vontade, não segundo a nossa, de escolhermos segundo aquilo que o Senhor determina como melhor, e não a nossa carne. Porque o coração do homem é enganoso, o nosso coração é enganoso. A nossa carne deseja o tempo todo, Senhor, o pecado, deseja satisfazer as suas vontades. Mas nós queremos andar segundo o Espírito de Deus. Como diz a tua palavra, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a nossa carne julga melhor satisfazer os seus desejos, satisfazer os seus deleites, enquanto o Espírito de Deus que está em nós nos empurra, Senhor, nos impulsiona para aquilo que é necessário. Gera em nós, Espírito Santo, maturidade para entendermos quando é hora de parar e quando é hora de avançar. Gera em nós maturidade para que possamos entender quando é o momento, Senhor, de decidirmos, definirmos, quando é o momento, Senhor, que nós precisamos direcionar e para onde devemos direcionar a nossa vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu coloco diante de Ti as nossas decisões, eu coloco diante de Ti as nossas escolhas e peço, Senhor, que sobretudo a Tua vontade seja feita na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos que está comigo nessa jornada de oração. Glorifica, meu Pai, o Teu nome através de nós, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Que esse tempo devocional tenha abençoado o seu dia, a sua semana e a sua vida. Amanhã estaremos aqui mais uma vez a partir das 6 da manhã, se o Senhor Deus assim permitir. E eu te espero aqui junto comigo, tá bom? Que Deus te abençoe e fique em paz.